porque andamos por fé e não por vista. Lembra desse versículo aqui, ó, lá no final desse vídeo, amém? Para começar o vídeo, eu gostaria que vocês prestassem bem atenção aqui, ó. Hebreus 9 está dizendo, ó, porque onde há testamento, necessário que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houver morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Não, né? Se você tem bens, os seus filhos vão herdar. Eles só vão herdar depois da sua morte, depois do testamento. Então, para vocês terem um maior entendimento nas escrituras, uns olhos mais aprofundados, para entender a diferenciar sobre o Jesus de Nazaré e o Senhor Jesus. A respeito a Jesus, o Nazareno, entenderem? E depois da morte dele, olha aqui o que Tomé disse. Tomé respondeu e disse-lhe, Senhor meu e Deus meu. Vocês estão entendendo? Ele não repreendeu Tomé, vocês lendo pra cá. Né? De Mateus, começa Mateus, mas aqui ainda, como diz o primeiro versículo lá, para que haja um Novo Testamento, tem que ter a morte. Então aqui ele está vivo, tá? Então vocês têm que ter esse discernimento de o Novo Testamento, ele só é válido depois da morte do Senhor Jesus. No caso, hoje ele é o Senhor, mas enquanto ele estava vivo, né? Jesus o Nazareno, Jesus de Nazaré que veio cumprir as escrituras. Continuamos. Mateus 5, ele vem, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar. Ele estava vindo cumprir, ok? Mas vim cumprir, presta bem atenção. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Aqui ele está dizendo que ele não vai tirar uma vírgula da lei para Satanás não falar assim, olha, você não cumpriu isso, então não foi digno, né, de morte. Então aqui ele veio cumprir, ele falou, não vou tirar um J e um tio da lei, não vai cair, porque eu vou cumprir todo. Porque são 623 mandamentos, leis, que nenhum homem era capaz de cumprir. Aqui em João ele fala, depois sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a escritura se cumprisse, disse, tenho sede. E estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, encheram de vinagre, e um esponja, e pondo um sopo, los chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, o que ele disse? Está consumado, está cumprido, ele cumpriu tudo, não tirou uma vírgula da lei, ele cumpriu tudo. Então ele veio cumprir e cumpriu aonde ele estava aqui? Na cruz. Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Porque a lei foi dada para Moisés da tribo de Levi, e o Senhor Jesus era da tribo de Judá. Tá aqui, ó. Da tribo de Judá, mudou o sacerdócio da tribo de Levi para a tribo de Judá, e então também mudou o quê? A lei, as leis. E aqui vem dizendo assim, mestre, qual é o grande mandamento da lei? Qual é o grande mandamento da lei? Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo é semelhante a este. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Aqui, o novo mandamento, essa é a lei. Amarás o seu Deus em primeiro lugar e em segundo o teu próximo. É que eles querem cumprir leis, sábado. Por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, ele não cumpria o sábado, mas também dizia que era Deus. E as pessoas aí querendo cumprir sábado, olha aqui, ó. O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim o Filho do Homem até do sábado é Senhor, né? Se vocês soubessem o que é misericórdia eu quero e não sacrifício, então eles querem fazer o sacrifício todo, mas não, que nem lá o primeiro versículo que eu mostrei para vocês. Vivemos da fé, e não por vista, de obras, de leis. Porque o procedente mandamento é, o que está escrito aqui? Abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Assim, o mandamento anterior é anulado. O mandamento anterior é anulado por causa da sua fragilidade e inutilidade. Mas os sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, as leis, o qual foi por Cristo. O que foi aqui, ó? Leiam aí. Abolido. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Fé no Senhor Jesus. Aqui em Gálatas diz, separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Né? E o 14 aqui, ó, tá dizendo, porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta amarás primeiramente a Deus, né? E depois o teu próximo como a ti mesmo. Então, assim, esses que gostam de cumprir a lei, eu duvido eles não aceitam porque eles não querem sair, ó, da teta
né? Querem ficar ali, ó, mamando, falar pra eles assim, ó, chega, é pela graça sois salvos. Mas eles não saem de lá, o medo que eles têm mais medo do seu líder religioso, deles assumirem isso, do que do próprio Senhor, o Senhor dos Senhores, ao qual tem toda a autoridade nos céus e na terra. Eles têm medo do líder religioso deles, porque eles não querem, ó, sair de lá, porque senão vão perder, né, o cargo, a posição, o seu nome de pastor fulano de tal, né, porque o que é elevado aos homens é abominação ao Senhor, então eles vão perder título, cargo, entendeu? Quando o Senhor Jesus deu uns para doutores, apóstolos e pastores, foram dons e não cargos remunerados, não foram isso. De graça, né, recebeste, de graça dais. Então é isso. Deus abençoe cada um de vocês.